Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje com estrelas aqui no programa, hein? Pampa Debates muito especial hoje. Nós vamos tratar aí do Outubro Rosa, vamos passar por essas datas todas que, por óbvio, né, é um programa de debates, nós não poderíamos ter só concordinos aqui. Então temos uma pessoa que tem uma visão diferente destas questões relacionadas a este tipo de prevenção. Mas eu quero saudar a nossa senadora, Ana Amélia Lemos. Que elegância, senadora, hein? Homenagear ao Outubro Rosa. Oh, mas que maravilha. Parabéns, a senhora está muito bem. Para estar no programa com as gurias aqui, secretário. Eu estou esperando o lacinho do secretário. Mas a senhora está com Novembro Azul também, então. Os dois Novembro Azul. Já está o secretário João Gabardo aqui, nosso secretário de Estado da Saúde. Prazer tê-lo aqui também, secretário. Prazer. Doutora Daniela Cornélio, que é a nossa participante efetiva do programa, está todos os dias aí, praticamente todos os dias no vídeo, né, da TV Pampa, com o nosso Momento Saúde. Então, prazer tê-la aqui. Muito prazer estar aqui, poder debater desses assuntos tão importantes esse mês especialmente. É verdade, olha, eu estou vendo aqui com rosa, nós temos... Eu soubesse que teria vindo de camisa rosa. Ia fazer mais sucesso. Sem problema, claro. E uso, gosto de rosa. Aliás, ontem vesti rosa, viu? O Gabardo. Mas prazer tê-la aqui com as suas colegas, a Andressa de Azeredo, nossa médica, oncologista também? Isso, também. oncologista clínica. Sim. Trabalho no Instituto Kaplan. Também o trio é do Instituto Kaplan, né? Não, a doutora Morgana é radiologista. Radiologista, Morgana Pacheco. Isso. Prazer tê-lo aqui, doutora Morgana. Todo meu. Eu sou da Mediscan e faço parceria com o pessoal da Kaplan também. Oh, que maravilha. Que é do Dr. Gilberto Schwartzman, né? Sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. E fez um belo encontro sábado aqui com médicos da Academia Brasileira de Medicina. Foi isso, foi dentro do Cremers, depois um almoço na Laurentia, né? Que eu, infelizmente, não pude estar presente, mas já justifiquei a ele por quê. Mas um prazer imenso. Antes de começarmos, como é que a senhora se sente nesse momento atual do Senado da República, que vai avaliar se Aécio Neves pode ser, que não há questão de prisão, né? Ele pode ser recolhido, pode ser afastado do Senado e recolhido à noite para a sua residência? Ainda bem que ele não era um homem notívago, ele não era menino do Rio, ele só era era um cara que se recolhia às 10 da noite para casa, dormia até às 7h30, 8 da manhã. Nunca andou na noite carioca. Não vai nem alterar a rotina dele. Não altera a rotina, ele vai permanecer em casa. A minha posição sobre isso não é sobre o comportamento dele. Não, essa é minha. Socialmente não, esse é o meu, essa é a minha avaliação. O meu papel é um julgamento político, porque o Senado é uma casa política. Há um debate, reconheço, sobre a questão polêmica da forma como a turma do Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, que cabe ao Senado confirmá-la ou não. Como ali naquela casa estão muitas pessoas com a corda no pescoço em cima de processos semelhantes a dele e que, portanto, sentem o perigo de também viverem a mesma situação, a tendência o que é? Uma atitude corporativista. O meu julgamento, portanto, não é jurídico, até porque a minha formação não é uma formação da academia, das ciências jurídicas, mas eu sou uma comunicadora. E lá eu sou senadora, portanto, com a responsabilidade política de tomar decisão. E eu tenho uma régua moral que eu preciso adotá-la sempre nesses casos. Foi assim na cassação do mandato de Demóstenes Torres, foi assim na cassação de Delcídio do Amaral, que é muito semelhante o processo, porque é uma gravação que veio a público do que ele dizia, confessava. A gravação de Aécio também, que decepcionou 53 milhões de eleitores que votaram nele, inclusive eu. E também a perda do mandato de Dilma Rousseff. Então, a minha regra moral é a mesma para o aliado ou para o adversário.
É igual, tem que ser. É a questão moral, é a questão dos erros cometidos no exercício do poder. Então, eu vou votar pela confirmação da decisão da turma do Supremo Tribunal Federal em relação a Aécio Neves. Porque mesmo que estivéssemos juntos em 2014, eu não posso ter um tratamento e um comportamento diferente do que eu tive com Dilma, ou com Delcídio, ou com Demóstenes Torres nesses casos. Então, a gente tem que ter coerência nessas atitudes, e é o que eu procuro ter para honrar os votos que eu recebi aqui no Rio Grande do Sul. Porque, inclusive, quem votou contra o Delcídio, muita gente que votou contra o Delcídio vai votar a favor do Aécio. Quer dizer, um peso de duas medidas. E isso é a preservação da própria espécie. Tem muita gente enrolada nas mesmas circunstâncias, então está se protegendo a si mesmo. Eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade grande, porque por que o Congresso e o poder político, o setor político está tão desacreditado? Por essas coisas, entende? Por essas coisas que a sociedade olha e vislumbra, por isso você vê aqui as declarações sobre iniciativas que a gente não gostaria que tivesse, mas que hoje a sociedade clama, e aí temos que conviver com um regime democrático de liberdade. Eu sempre falo do comandante militar do Exército, Eduardo Vilas Boas, gaúcho de Cruz Alta, que tem tido uma posição absolutamente equilibrada sobre isso. O limite das Forças Armadas, como limite político, como limite do Supremo, tem que ser o limite da lei, da Constituição, da legalidade, da estabilidade e da constitucionalidade. Embora essa coxa de retalhos, que são as nossas leis e a própria Constituição, elas possam trazer inúmeras brechas de interpretação. E bons advogados podem fazer muitas coisas. Claro. Me disse uma vez o Nelson Albini, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei, bota bastante vírgula, vai ficar difícil a interpretação. Engambela os interesses corporativos, aprova a lei, depois ela vai para um advogado tirar o proveito do retalho que melhor lhe aprover, e para o juiz entender o malfadado espírito do legislador. E é absolutamente verdadeiro isso. Também isso não significa dizer que eu aprove, por exemplo, manifestação na Suprema Corte que seja uma manifestação panfletária. Acho que os ministros da Corte Maior do país, que julgam a constitucionalidade das matérias, eles precisam fazer um julgamento que embase tecnicamente. Porque a política fazemos nós, os ministros julgam, então o julgamento tem que ser fundamentado nos princípios da lei, da Constituição, e justificado e fundamentado. Você fazer na Suprema Corte, mesmo uma turma da Suprema Corte, fazer um julgamento que extrapole a argumentação jurídica, ele cria também um descrédito sobre a instituição em respeito sobre as suas prerrogativas e as suas competências. Então, nós temos que ter cuidado também sobre esses aspectos. O fato de eu aprovar a questão do Supremo em relação ao Aécio, mantendo ele afastado, não significa dizer que eu acho que o que disse o ministro Luiz Fux foi maravilhoso. Eu acho que não. Então, os limites também têm que ser observados na Suprema Corte. A senhora ligou para o seu colega Eunício Oliveira, sábado, no aniversário dele? Eu tentei, mas não consegui. Não conseguiu. Muito boa. Doutora Daniela, eu quero lhe reservar aí para dar a largada. Terminamos agora o Setembro Rosa, que foi contra uma ação preventiva contra os suicídios, né? Não, foi Setembro Amarelo. Estamos entrando no Outubro Rosa. Mas não gostaria que o Outubro Rosa ficasse aqui para a senhora dar a largada do nosso debate. Bom, o Outubro Rosa é um movimento que começou nos Estados Unidos há umas 2 décadas atrás, mais para incentivar as mulheres que eram as sobreviventes do câncer de mama. Então, eram ações isoladas, faziam as caminhadas, ou enfim. E isso, assim, tomou corpo, né? E hoje virou um símbolo. Então, o rosa é um símbolo no mundo inteiro, que se iluminam monumentos, então tem ações em várias cidades e vários países, que, na verdade, ele serve para conscientizar a mulher sobre a necessidade dela fazer exames, então, preventivos para o câncer de mama, que é o câncer awareness, que a gente chama, né? Porque o importante é o câncer, depois de câncer de pele não melanoma, é o câncer mais importante em mulheres no Brasil. A gente tem quase 60 mil casos por ano. O de pele é o segundo? O de pele é o primeiro. O primeiro? Em homem e mulher. Frequência, mas não é mortalidade. Em frequência, em incidência. Não mortalidade. Mas, na verdade, esse câncer de pele é o pele não melanoma, que é aquele que, em geral, não costuma ser agressivo, costuma ser curado com ressecção cirúrgica. Então, digamos que o câncer importante, primeiro câncer em mulheres seria câncer de mama, né? De pele.
é o tipo menos. E o importante disso, assim, a gente fazer uma detecção precoce, né? O câncer de mama, ele não pode ser a gente fazer um rastreamento antes dele surgir. A gente detecta ele cedo. Então, quanto mais cedo a gente consegue detectar uma lesão e tratar, as chances de cura são maiores, né? E a gente sabe que a mulher tem a vida corrida, é filho, é isso, e às vezes acaba esquecendo. Então, a importância do movimento desse, daqui a pouco ela já se lembra, outubro está no mês, eu tenho que fazer meus exames. Então, dela se lembrar de se cuidar. Perfeito. Agora, depois da doutora Andressa, que já se manifestou, nós vamos à doutora Morgana. A importância, o mais importante de tudo isso é que, assim, pelo SUS, a mamografia atinge no máximo 30%, 35% das pacientes, quando a OMS indica que seja atingido 70%. A nível particular, 40% das mulheres participam do exame de rastreamento. E como a gente tem uma incidência estipulada, uma estimativa de 60 mil casos novos por ano no Brasil, então esse 70 mil casos novos? 60 mil. Com 40% só das mulheres participando, é muito pouco. Então, quando tem um movimento que faz as pessoas perceberem que está na hora de fazer seu exame, a gente vê um aumento substancial das mulheres procurando um serviço para fazer. Lotam as clínicas agora. Eu queria só chamar a atenção, aqui estamos no meio de especialistas e do nosso secretário Gabardo, Paulo Sérgio, é que o ministro Arthur Quioro, ministro da Saúde, emitiu uma portaria quando ocupava o Ministério da Saúde para admitir mamografia pelo SUS a partir dos 40 anos. O câncer de mama está dando hoje mulheres cada vez mais 35, jovens. 23 anos, tem casos 20, 18 anos. Então, veja, você não pode... porque houve um debate entre mastologistas sobre a questão da eficácia de uma mamografia. Continua, eu digo, tudo que eu tenho lido e ouvido, ainda este é o mais eficaz dos exames de prevenção, a mamografia. Além, claro, do toque, mas esse continua sendo. Tem ressonância também, eu já fiz a ressonância magnética para fazer, são mais sofisticados, mas a mamografia e o câncer está reduzindo a idade das mulheres com câncer de mama. Doutor Gabardo, vamos Depois eu vou opinar sobre esse assunto. Só esse assunto, só para lembrar, da mamografia. As mulheres, a bancada feminina, na Câmara e no Senado, nós nos mobilizamos, fomos ao ministro de então para dizer, foi feito até um projeto de resolução pela deputada Carmen Zanotto, mas aí o governo mudou e manteve como era. Os 50. Eu quero comentar depois. Primeiro que eu não estou aqui para divergir, todos nós temos o mesmo objetivo, que é a redução e o enfrentamento de uma doença que é muito grave, é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil, no Rio Grande do Sul, e quanto a isso nós não temos nenhuma dúvida. Agora, a minha resistência em relação ao movimento é transformar o movimento Outubro Rosa igual à mamografia. Quer dizer, eu acho que nós tínhamos que estar conversando aqui sobre um outro tema inicialmente. Porque a mamografia, ela não vai reduzir a possibilidade da mulher ter câncer de mama. E não é um exame preventivo. Ele é um exame que vai detectar precocemente a lesão. Não é preventivo. E, no entanto, aquilo que as evidências científicas mostram que efetivamente faz com que 30% das mulheres deixem de ter câncer de mama, nós não estamos falando. Que são as coisas as únicas coisas que as evidências científicas apontam que são efetivas para a redução do câncer de mama são mudanças de hábitos de vida. A questão do sedentarismo, a questão do uso de álcool e a questão da alimentação inadequada. Bem, esses itens, se todas as mulheres se preocupassem com eles, nós teríamos uma redução que as pesquisas mostram que vai de 25% a 32%, 33% de redução na incidência do câncer. A mamografia, que insisto, não é um exame de prevenção, prevenção é o exame Papa Nicolau, que vai identificar mulheres que terão lesões que poderão se transformar depois num carcinoma. A mamografia identifica lesões na sua fase inicial, então ela não faz prevenção, ela faz diagnóstico precoce. E a minha divergência, e que não é minha, é a divergência de todos que estudam o assunto no mundo inteiro.
todas as evidências científicas apontam que as mulheres têm benefício, e o benefício é fraco, a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade. Acima de 70 anos e antes dos 50 anos, todas as evidências científicas apontam que os riscos e os prejuízos são maiores do que o benefício. É muito parecido, Paulo Sérgio, quando há 2 anos atrás eu levantei a questão da prevenção do câncer de próstata com o Novembro Azul, que transformou, o Novembro Azul também transformava o movimento em PSA e toque retal. E a gente conseguiu levar esse assunto por muito tempo, esse debate, e hoje nós já temos um outro entendimento dos urologistas do Rio Grande do Sul, pelo menos com os urologistas do Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina da URGS, o entendimento de que efetivamente não tem nenhuma indicação para ficar se fazendo todos os anos PSA e toque retal na população em geral. Nós temos indicações, nós temos situações que devem ser feitas. A mesma coisa vale para as mulheres. Se as mulheres tiverem sintomas, se as mulheres tiverem histórico familiar, elas devem fazer mamografia com qualquer idade. Isso não é rastreamento. Esse é um exame que é efetivo para fazer identificação e nós não temos nenhuma divergência quanto a isso. A divergência é numa mulher que não tem sintoma nenhum, aos 30 anos, ou aos 35 anos, não tem sintoma, não tem histórico familiar, de ser impelida a fazer a mamografia. Isso nós não concordamos. Aí, está lançado a posição. Agora entendi bem qual é a posição do doutor Gabardo. Eu acho que não são excludentes. Não, exatamente. Eu acho que as coisas são duas coisas diferentes. As duas são importantíssimas e as duas são necessárias, secretário. Eu acho que nós temos que... Mas eu não excluí nenhuma das duas, senador. Não, mas o senhor disse que é mais importante a prevenção. Sem dúvida. É mais importante ter uma qualidade de vida, nós concordamos. Mais importante o exercício físico, mais importante isso do que a mamografia. Eu sou leiga, eu estou ligando muito isso, mas eu penso, e aí como leiga, as doutoras vão falar, é o seguinte, quando o senhor identifica a doença, você vai, e precocemente, você vai ter as condições de tratar adequadamente, erradicar, se puder, isso, ou fazer. Eu perdi uma irmã com 44 anos, e uma outra irmã sobreviveu. Por quê? Porque fez uma mamografia, e a outra não conseguiu, pela violência do câncer. Então, eu acho não é isso que as pesquisas dizem. Antes de tu falar, só muito dessa decisão foi feita em cima do estudo canadense, tá? Canadá é totalmente diferente do Brasil, né? No Canadá, países nórdicos? Não, deixa eu te falar, esse estudo do Canadá. Esse estudo do Canadá, as mulheres passavam ou mamografia ou exame físico por um especialista. Então, elas conseguiam, com um bom exame físico, fazer uma detecção precoce. Perfeito. Quem já trabalhou em rede pública aqui sabe como é que é a realidade. Tem muitos pacientes que não são nem examinados. É mais fácil o cara lá, pede ali, carinha uma mamografia. Mesmo não escuta o coração, pede um eletro. Então, acho que a gente tem que se adequar. No Brasil, eu acho que a mamografia salva vidas, sim. Né? Então, assim, aquela paciente que vem todo ano... Qual é o percentual que está salva? Tem muita... 20%. 20%? A gente tem dados até... A gente tem dados até aqui do Rio Grande do Sul, né, de grupos pequenos, mostrando que sim, que tem impacto a mamografia. Posso contestar, assim, várias... Eu vou lhe contestar. Pode contestar, eu vou contestar assim, todas as de vocês também. Tá, primeiro, o câncer é multifatorial. Então, não adianta a gente agir só na prevenção, ela não é excludente dos exames e a mamografia é uma prevenção secundária, enquanto reduzir a obesidade, cuidar da alimentação é uma prevenção primária. Outra coisa que o senhor falou, o colo de útero detecta as lesões pré-malignas. Não, ele detecta o câncer inicial também. E a mamografia também. Por que a mamografia reduz em 20% a mortalidade? Porque ela detecta o câncer na sua fase mais precoce, que é calcificações, microcalcificações. O carcinoma do ductal in situ pode não se desenvolver nas mulheres, a gente nunca vai saber Só que essas lesões que a senhora está falando, 30% delas ou 50% delas, as mulheres não morreriam independente de terem tratados ou não tratados. Como saber? Porque a gente não está porque a detecção é feita em lesões. Não pode seguir os pacientes a detecção é feita em lesões
e as pessoas ficam achando que foram salvas porque fizeram o diagnóstico precocemente, e as evidências mostram que essas lesões, pelo menos 1/3 delas, e nos serviços onde o rastreamento é feito com uma qualidade maior, 50% dessas lesões, as pessoas teriam do resto da sua vida e não teriam nenhum outro sintoma. Bom, secretário Gabardo, eu vi uma discussão. Nós estamos falando, eu trabalho com evidência científica. Eu não trabalho com experiência individual. Eu também. Eu quero evidência científica. Eu quero que vocês me digam assim. A OMS admite overdiagnoses, um sobrediagnóstico 30%. de 2 casos em cada 3. Ou seja, tu vai detectar um câncer, 2 tu pode detectar, levar o paciente ao tratamento, quando tu não saberia se essa doença vai evoluir como é o carcinoma in situ. Então, dois mas tu não tem como seguir o paciente a partir de um carcinoma ductal in situ para ver se ele vai desenvolver o câncer ou não. Como que não? Claro que não. A gente vai deixar o paciente sem tratamento e ver assim, e aí? Volta daqui um ano. Se tu não fizeres o exame, tu vai acompanhar. Quando ela tiver clinicamente sintomatologia. Não é só para a próstata. Então eu faço um desafio para vocês. Eu já fui junto com o Dr. Gilberto Schwartzman dar aula no Tribunal de Justiça para os juízes e para os desembargadores sobre evidências científicas, para que os juízes tivessem mais condições de definir os seus processos e julgar com maior qualidade. Eu desafio vocês a me apresentarem evidências científicas de que existe indicação para fazer mamografia antes dos 50 anos de idade, no mundo, em qualquer lugar do mundo. Eu gostaria de ver. Acabou de sair um artigo da CR afirmando que a mamografia deve começar a ser feita até a partir dos 40 e que vai mudar logo em seguida a indicação. Porque eles detectaram 20% de câncer de mama, sendo que desses 20%, 60% eram invasivos. Paulo Sérgio, não tem nenhum país desenvolvido. A partir de 40 anos, ou seja, vai mudar. Todos os colégios brasileiros... Se tiver evidência científica para mudar, nós vamos aceitar. As sociedades todas com evidências científicas já argumentam a favor dos 40 anos, anualmente. Reino Unido. Todas. Não, Brasil. Reino Unido faz mamografia, faz rastreamento antes dos 50 anos? Me diz algum país europeu que faz rastreamento antes dos 50 anos de idade. Por questões Mas me diz um país. Por questões econômicas. Questões econômicas. Então a Europa não faz por questão econômica? Não é por isso. Só um pouquinho. Todos os colégios têm um adendo. A partir do momento que o médico indica, o sistema financeiro vai colocar a mamografia a partir de 50 anos, porque não é capaz de pagar tanto. Não é a questão financeira. É assim. Não, senhora. E todos os médicos têm que indicar para o seu paciente o rastreamento, porque é questão de fazer diagnósticos acima do normal e fazer com que mulheres sejam submetidas à radioterapia, à quimioterapia, à mastectomia sem necessidade. Sem necessidade. Mas mastectomia cada 2.000 mulheres, vocês sabem muito bem desse trabalho. Cada 2.000 mulheres, cada 2.000 mulheres, 10 mulheres que fazem rastreamento são submetidas à radioterapia, à quimioterapia, à mastectomia, sem que elas tivessem benefício nenhum, porque elas não teriam nenhum câncer. Nós temos um benefício a cada 2.000 mulheres que são acompanhadas por rastreamento. Um benefício apenas. Deixa eu falar uma coisa. Um de cada vez agora, doutora. Vamos para a parte técnica, tá? Eu mandei uma paciente, a doutora Morgana identificou microcalcificações suspeitas, isso tem características que tem que ter, uma microcalcificação, e qualquer guideline no mundo vai preconizar que essas lesões sejam ou biopsiadas, ou por cirurgia, ou por uma biópsia. Sendo um carcinoma in situ, comprovado no anátomo patológico, a gente também tem guidelines para ver o que a gente vai fazer de tratamento. Radioterapia diminui, sim, a chance desse tumor voltar e voltar como invasor. Quimioterapia não está indicada. Hormonioterapia discutível, digamos, em cada lado. Então não existe. Não temos dúvida. Eu nunca vi alguém fazer uma mastectomia, uma radioterapia ou uma quimioterapia sem ter o diagnóstico de câncer. Não existe isso. Como é que explica a Angelina Jolie fazer uma mastectomia? Aí outra coisa. Vamos entrar na minha área. Exame de DNA. Entrar na minha área Nós vamos tratar da excepcionalidade. 5% dos casos tem a ver com isso. Mas é um caso que está em voga. Mastectomia profilática. Ela não tinha sintoma nenhum de câncer. Mas ela tem a história familiar. Eu falei, história familiar ou sintomas. Mas aí o senhor vai atingir só 10% dos casos que têm história familiar, porque o senhor os demais vão fazer quando tiver a idade de fazer. Os demais vão fazer com 50 anos. Tá, e se tiver o câncer antes? Quem disse que essa lesão vai ser
vai se transformar vai apresentar sintomas mais adiante. Se 30% dessas lesões não apresentarão sintomas no resto da vida, a mulher vai morrer de outra coisa, vai morrer de infarto, vai morrer atropelada, mas não vai morrer por essa lesão. Só que hoje a gente não consegue identificar ainda. Existem estudos. Acompanha. Não existe médico que vai ficar olhando uma microcalcificação e não vai fazer nada. Enquanto não tiver sintoma, não faz nada. Eu tenho duas colocações, secretário. Primeiro, que o nosso estado é pioneiro em mulheres com câncer de mama em idade jovem, tá? No país inteiro. Então, a gente teria que considerar primeiro isso, assim. Que, então, porque nós somos mais europeus. Também, tudo bem, mas talvez a incidência de câncer de mama seja maior até em São Paulo ou outros estados do Sudeste, mas câncer de mama jovem é aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma consideração a fazer a respeito da idade sobre o rastreamento do câncer de mama aqui especificamente. E segundo, Desculpa, agora perdi o que eu ia falar para o senhor. Os países europeus têm uma incidência de câncer muito maior que as nossas, muito maior, inclusive, que o Rio Grande do Sul. Vamos ouvir a senadora agora que está quietinha aqui nesse assunto. Eu tenho um grande respeito pelo secretário Gabardo, mas eu acho que esse tema não é assim dessa forma a abordagem. Eu acho que nós temos que ser compreensivos com uma dor violenta que é o câncer. O câncer tem muita pressa, secretário. E uma abordagem assim, eu diria, desculpa, mas subestimando o risco dessa doença, que aumenta cada vez mais a incidência dela. Há um limite, assim, o senhor pode até estar usando muita racionalidade, muito conhecimento médico. Mas hoje existem fatores emocionais até, que fazem detonar a doença, tá? Que estão até fora da questão da alimentação, enormes fatores. Uma doença, fibromialgia, que é uma doença que não tem nada, nenhum sintoma, não tem exame de sangue, nada. Eu estou lidando muito com doença, então, lá no Senado, porque eu acho que há muita carência disso. Há um desconhecimento entre os médicos sobre a doença. Ela é uma doença que dá 80% em mulheres, tá? 80% em mulheres, é uma dor terrível, incapacitante, a mulher fica imobilizada, tal é a dor. A visibilidade que essa doença teve foi quando Lady Gaga disse, eu não posso ir cumprir um show no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, porque eu tenho fibromialgia. E o depoimento dela foi muito igual a tudo que nós ouvimos em Brasília, junto com um especialista na dor, um médico do Hospital de Clínicas de São Paulo, Dr. Paulo, que eu fiquei impressionado porque ali aprendi o que era. É uma doença que ela não tem efeito genético, ela pode ter, mas é raro. Mas ela detona com um grande abalo emocional de uma mulher. Por exemplo, a perda de um filho, uma separação. Então, como é que você vai controlar e prevenir fibromialgia? Câncer de mama você tem esses mecanismos, entende? Então, nós estamos vivendo num mundo, em tantos impactos que nós recebemos, que todos eles podem fazer. Então, eu acho que a gente, na abordagem, especialmente para mulheres, como é uma doença de mulher, nós, mulheres, temos, digamos assim, pagamos um preço muito mais caro. No caso da fibromialgia, quando ela pede licença, está fazendo fita. Não tem nada. Ela não tem nada mesmo aparente. Nada. Faça um exame, qualquer exame que fizer, não mostra nada. Mas é uma coisa neurológica. É neurológica. Mas, senadora, eu lhe perguntaria. Então, eu vou lhe dizer. Então, eu digo como leiga, eu não posso falar como aqui tem 3 médicas, eu dou respeito ao que elas dizem. A doutora Mayra Calef, o doutor Pedrini, lá em Brasília, os mastologistas, Sociedade Brasileira de Mastologia, todos. Eu fiz uma cartilha da Sociedade Brasileira de Mastologia. Será que todos os mastologistas do Brasil e do mundo que defendem o exame da mamografia como ainda o mais eficiente, como indicador, o identificador da doença precocemente para iniciar o tratamento, que isso não vai ser a diferença para as mulheres? Concordo com o senhor também que a gente via junto a precocidade da mamografia, fazer e tal, mas fazer também vamos mudar os nossos hábitos, vamos fazer mais exercício, vamos fazer isso. Perfeito. Acho isso, esse discurso está bom, mas negar a eficácia e a relevância da prevenção disso... Eu não neguei a eficácia, senadora. Eu disse que mas exame... eu acho que todo mundo entendeu que o senhor negou. Não. Eu disse, então, vou repetir o que eu disse inicialmente. A mamografia tem indicação claríssima. Sintomatologia e histórico familiar, independente da idade. Foi assim que eu comecei minha fala. Agora, em pessoas que são assintomáticas, a indicação
existente é a partir dos 50 anos até os 69, porque fora dessa faixa, os malefícios são maiores, superam os benefícios. A senhora está preocupada com a questão emocional das mulheres? Não, o que a senhora imagina se eu lhe disser que de cada 2.000 mulheres que são rastreadas fora dessa faixa etária, 10 delas vão fazer procedimentos, radioterapia ou quimioterapia, ou vão fazer mastectomia desnecessariamente. O que significa emocional? Não, ela não teria, ela poderia evoluir durante 10, 15, 20 anos e não teria nenhum sintoma dessa lesão. O que a senhora imagina que a lesão emocional que nós estamos causando para uma mulher jovem, que fez todos esses procedimentos, muitas vezes faz uma mastectomia, e se ela soubesse que nada disso teria sido necessário. E cada 2.000, 10 mulheres têm essa situação. Doutora Morgana. Por que ela tem essa situação? Porque os estudos mostraram de acompanhamento de 12, 13, 15 anos que separaram em 2 grupos, senadora. Um grupo vai fazer a mamografia, vai fazer rastreamento. O outro grupo não vai fazer rastreamento. Ao término de 13 anos, se vê as modificações, compara-se um grupo com o outro. A mortalidade foi a mesma. Tanto por câncer quanto por modo geral. Só que aquelas que fizeram rastreamento, elas tinham esses procedimentos. Tinham feito mastectomia, radioterapia e quimioterapia. E essas outras que não fizeram rastreamento não tiveram. Eu vou começar pelo mais, que até a área da Dani, vou me meter um pouquinho, Dani. Uma mastectomia, quando indicada, é um tumor bastante extenso. Se a gente fosse acompanhar essa paciente olhando, com os braços cruzados, dependendo do tipo do tumor na era da imunohistoquímica, que sabe se cada pessoa tem um tumor diferente e que ele evolui de uma certa forma, a gente teria um tumor invasor, como a gente ainda pega, necrosando a pele, causando muitos danos psicológicos para a paciente e para a gente que enxerga aquilo como hoje a gente pega ainda. Então, assim, eu não acredito numa indicação de mastectomia quando ela não existe. Um detalhe que o senhor falou, a indicação do rastreamento para a mulher, a indicação para a mulher antes dos 50 anos, quando tiver sintoma da mamografia, antes dos 50 quando tiver anos, sintomas ou quando tiver histórico familiar. Só deixa eu lhe dizer, quando tiver sintomas, a primeira indicação é a ecografia, ultrassonografia. História familiar, alto risco, se indica mamografia alternada com ecografia ou com ressonância de 6 em 6 meses, sem ter sintomas. Alto risco, a indicação é totalmente diferente e não precisa ter sintomas. Essa indicação atual. Quando eu digo rastreamento, eu não estou falando que rastreamento tem que ser feito com mamografia. Entra antes dos 50 anos, porque essas mulheres vão se apresentar com sintomas. Se elas não fazem parte do grupo de rastreamento, ela vem porque tem um nódulo palpável. Bom, mas eu fiz Mas vamos aproveitar agora que temos aqui 4 médicos no programa para a mensagem do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O CREMERS intensifica a fiscalização de hospitais e postos de saúde no estado. Entre as cidades vistoriadas estão Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas, viu, doutor Gabardo, em função de uma má gestão e principalmente de insuficiência de verbas, resultado em condições inadequadas de trabalho aos médicos e de atendimento à população. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Não esquecendo que as equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, tudo está girando em torno de fiscalização. O CRMV-RS rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas à Terra. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e da zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E agora nós vamos à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado, com 44 inspetorias para fiscalizar de novo, fiscalização, o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica.
Não esquecendo que acreditar no seu futuro é investir nele, hoje e sempre. Por isso, a Unicred tem linhas de crédito com taxas mais atrativas. Este é o papel de uma instituição financeira cooperativa que ajuda você a realizar os seus projetos todos os dias. Visite a unidade de negócios da Unicred da sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred, mais valor para você. O quadro saúde hoje não está com nenhuma das médicas que está aqui. Está com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Aliás, parabéns a ele pelo evento realizado no último sábado. Então vamos ficar com a doutora Lídia. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura dessa doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. E aí, doutor? Essa questão... Não, mas ela não falou com que idade. Não falou com que idade. A questão que ela lembrou do diagnóstico precoce é fundamental, e aí tem uma legislação, uma lei da senadora que tem tudo a ver com isso e que é extremamente importante. A mulher com diagnóstico de câncer, ela tem que ser atendida o mais rápido possível. E isso nós temos que melhorar o sistema de saúde para poder dar uma resposta mais rápida a uma mulher que tem o diagnóstico. A legislação fala a lei de 60 dias. O ideal é que fosse menos 60 dias. Agora, muitas vezes, a dificuldade no atendimento das pessoas que precisam ser avaliadas nesse sistema, ela é comprometida exatamente porque se faz, através do rastreamento, se identifica uma quantidade enorme de pessoas que têm que continuar o seu tratamento. No meu entendimento e das evidências científicas de todos os países envolvidos no mundo, desnecessariamente. Então, nós temos um acúmulo de pessoas para fazer aquilo que algumas precisariam. E aí termina atrapalhando e não dando tempo de fazer naquelas que precisam. Então, além do prejuízo... Essa sua posição é como médico ou como gestor público? É como médico, como gestor público, como qualquer médico no mundo inteiro que seja epidemiologista ou que seja responsável por análise sobre os desempenhos dessas metodologias. Não existe divergência quanto a isso. Não existe divergências entre os epidemiologistas e entre os diversos serviços de saúde no mundo de que as indicações para a mamografia têm benefícios, sim, numa determinada faixa etária e não tem benefício em outra. Não há divergência. Por isso, eu estou colocando aqui, estou fazendo um desafio, me apresentem a trabalhos científicos que digam que mulheres antes dos 50 anos têm mais benefícios do que prejuízo em fazer rastreamento, a não ser nos casos, que vou repetir, nos casos de história familiar e no caso de ter sintomatologia. Eu acho que esse é um tema bem controverso. Eu vou concordar com o senhor que tem alguns estudos realmente que já mostraram isso, enquanto tem outros estudos que mostraram resultados completamente opostos, tá? Acho que a gente não pode considerar o Outubro Rosa, ou a prevenção, o uso da mamografia, ou enfim, a idade da mamografia, comparar isso com o Novembro Azul. Tá? Acho que o Novembro Azul, sim, está muito mais solidificado, que de fato a gente faz diagnóstico de pacientes que provavelmente morreriam da doença e aquele câncer não precisaria ter sido diagnosticado. Há 2 anos eu disse isso aqui, quase fui escorraçado. Isso, ok. Mas nesse momento, o que a gente ainda tem e as orientações internacionais são de que se faça o screening, de que é custo efetivo e de vários países que falam em 40 anos. Então, acho que a gente não pode
misturar o Outubro Rosa, talvez daqui a alguns anos a gente possa estar dizendo outra coisa. Mas nesse momento que nós temos é que o rastreamento da mama, sim, é efetivo, e que da próstata, sim, então parece que não, que a gente pode ter uma abordagem diferente. E a próstata tem uma peculiaridade, que é que a gente tem como acompanhar. A gente faz um diagnóstico bem inicial de um câncer de próstata, pouco agressivo. Tem vários critérios que tem que seguir. E a gente tem um protocolo de vigilância ativa, em que a gente passa a seguir os pacientes com PSA, com biópsias, com ressonância. Então, a gente consegue ver a evolução da doença. Se a doença evoluir, então a gente passa a tratá-lo. Diferente da mama. Eu com 0,12 estou bem ou estou... Tá ótimo, tá ótimo. Bem, tá, então é diferente da mama, que a gente não sabe como fazer esse acompanhamento. Isso é um avanço, hein? Isso é um avanço fantástico. Tu vê que o assunto da próstata, um avanço, porque o assunto da próstata não precisa mais fazer debates aqui, está resolvido agora, né? Há consenso. Com relação à mama, a gente tem questões bem específicas. Assim, a gente tem muitas lesões que a gente acompanha também somente com exames de imagem, que a gente não é invasivo. Muitas e muitas e muitas. A gente tem o BIRADS, que todo mundo vai falar, o BIRADS 3, por exemplo, uma lesão que a gente não biopsia. A gente a cada 6 meses vai fazendo, até que a gente percebe com segurança. Bom, a gente vai vendo essa paciente 6 em 6 meses. Bom, fechou 2 anos, esse nódulo não cresceu de tamanho, essa microcalcificação não aumentou, aí a gente conclui realmente é uma lesão benigna e nem fizemos nada invasivo com a paciente. Porém, eu entendo o que o senhor está falando. O carcinoma ductal in situ, ele pode vir... Pode traduzir miúdo. Carcinoma ductal, o que é o seguinte? É a linguagem científica. Vamos explicar assim. O carcinoma ductal in situ, tá? São células alteradas que estão contidas dentro dos ductos. Então, elas não são invasoras ainda, porque elas não conseguem sair dentro do ducto e ir para dentro de um vaso sanguíneo, ducto mamário. A mama é feita de ductos e lóbulos, né? Sim. O principal câncer que a gente tem, 90%, é o ductal. Então, era uma célula normal do ducto que se modificou. Quando ela fica no in situ, ele pode se transformar num câncer invasor ou não. Hoje, infelizmente, nós não temos parâmetros para assegurar, olha, este é o in situ que vai malignizar ou este é o in situ que nunca vai acontecer nada. É verdade, a gente tem estudos em cadáveres, inclusive, que descobriram ao acaso que várias mulheres tinham carcinoma in situ. Mas como hoje a gente não consegue ainda... Agora estão trabalhando em fatores prognósticos do próprio in situ, marcadores moleculares e genéticos, porque a gente também não quer biopsiar todas essas mulheres sem necessidade. Eu acredito que daqui a uns anos nós vamos estar aqui e a gente vai saber, não, esse aqui é o in situ que a gente pode acompanhar. Esse aqui a gente tem que agir. Como hoje a gente não sabe, a gente não está autorizado a chegar para essa mulher, vamos ver se a sorte vai lhe ajudar e se o seu in situ não vai evoluir para um invasor. Vamos dar um tempinho para o nosso telespectador agora, voltando àquele assunto inicial, que eu estou com os e-mails, aliás, WhatsApp, os e-mails atrasados, não li nenhum. Como se vê a opção do senador Lazier Martins, coloca ele na condição de único senador gaúcho a votar a favor do Aécio Neves. E aqui mais um. O único gaúcho que vai votar a favor do Aécio Neves é o senador Lazier Martins, né, que, bom, eu não vou botar o resto porque ele é ofensivo. O Paulo aqui de Porto Alegre. Caro Paulo Sérgio, quero aqui agradecer o secretário de Transporte Sartori os 35% de aumento dos pedágios. O povo sempre pagando as contas. Parabéns aos hipócritas políticos Ernie Klasman, de Sapiranga. Boa tarde. Não teremos... Quem está perguntando aqui? Não teremos programa. Hoje não estamos com programa, ele estava preocupado aqui. Boa tarde. Por meio deste... estou enfatizando que a TV há mais de 20 dias, em Bagé nós tínhamos um problema lá em Bagé, realmente nós estamos fora do ar lá em Bagé. É isso aí que nós estamos verificando lá. Boa tarde, Paulo Sérgio, qual a sua... Não, isso é mais antigo. Boa tarde, uma pergunta. A questão do câncer de mama, ele pode ser encontrado em homens também? Pode sim. 1%. É muito raro, mas... 1%, né? 1%. Porque os homens também têm glândula mamária, né? Sim. Então, mas eles têm quantidade pequena e também eles não são estimulados por hormônios, que é o que faz a mulher, a maioria dos tumores da mulher
é desenvolvido pelos hormônios femininos. E é um fator de gravidade. Uma mulher que tenha na sua família um homem que tenha tido câncer de mama é um fator de gravidade e aí está indicado... Essa pode fazer mamografia a partir essa dos pode 35. fazer rastreamento a partir de qualquer idade. Paulo Sérgio, pergunta para a senadora se ela está preparada para ver o Lula presidente em 2019. Bom, nem ela nem ninguém, eu não estou preparado, né? E tenho certeza que não vai acontecer. O eleitor do Lula, a esse eleitor do Lula, ele tem que perguntar para o Poder Judiciário, para o juiz Sérgio Moro. Mas como é que se explica com toda essa evidência e ele ainda sobe doutora, nas pesquisas? Não, ele não subiu. Ele está com os 35, que é o tamanho do eleitorado partidário. Se você olhar a rejeição que Lula tem... 42. Não, é muito mais a rejeição. Datafolha, acho que foi é bem maior, é muito maior. Então, e outra coisa, o que essa pesquisa, a mesma pesquisa da Datafolha, fala nesse percentual, mas o que ela dá como... O que o eleitor vai querer em 2018? Candidato ficha limpa. Então, para mim, é uma contradição. Agora, esse eleitorado, Lula sempre terá... 30, assim, não esquecer também que tem o chamado recall, quer dizer, a lembrança que as pessoas têm de um nome tal, né, tal. Como a Dilma sucedeu ele e a rigor, na visão dos petistas, a Dilma estragou o serviço do Lula, o que ele tinha feito como presidente, então ele continua, digamos, capitalizando a imagem do partido. Mas esse é o percentual de votos do Partido dos Trabalhadores. E daquela massa de pessoas que foram atendidas por programas sociais que tiveram algum benefício. Entende? Eu fiquei sabendo hoje que o Alckmin é médico, eu não sabia. É médico. O Caiado é médico, eu sabia. E é colega do... Acho que é colega seu, pediatra. Acho que Ele é pediatra. O Caiado também é médico, né? Quer dizer, teríamos boas opções na área de medicina. Lá no Senado nós temos 2 ortopedistas, o Caiado e o Otto Alencar, que aliás é um excelente médico da Bahia. E o nosso, o Moca, que mais não exerce a medicina, que é cardiologista, o Valdemir Moca, de Mato Grosso. E temos vários extirpadores do dinheiro público lá no... Paulo Sérgio, eu queria fazer uma observação que é em relação ao trabalho que a senadora desempenha no nosso Senado, que é brilhante senadora, brilhante tempo, mas eu vou falar em causa própria, tá? Sim. Eu vou falar sobre o tempo, a disponibilidade e a dedicação que a senadora tem sempre para a questão dos assuntos da área da saúde. Seguramente a senadora hoje é a referência para todos nós, para os secretários da saúde. Quando a gente tem reunião de secretários de saúde, todos conhecem a senadora Ana Amélia, todas fazem referências super positivas. É um estímulo, senadora, que a senhora continue sempre trazendo esses temas da área da saúde como eu fui convidada, como até prioridade. me surpreendi, eu estou convidada, viu, Paulo Sérgio? Eu vou, na semana que vem, eu vou para Roma, fui convidada para falar num congresso internacional sobre diabetes. Então eu digo assim... ela vai tirar o nosso lugar. Ela e o Caníbal são práticos em medicina. Eu queria falar uma coisa assim, que eu disse para ela quando eu entrei que eu era muito fã dela, porque assim, são poucas pessoas que apresentam projetos de lei com funcionalidade, né? A gente vê inaugurando rua, dando nome de quê, mas a gente não vê esse projeto. A quimioterapia oral, para mim, eu acho que é o mais importante. Sensacional. Para a área, para o setor público, foi como se diz, desafogou aquilo que era a pressão sobre o SUS e para ele também, para a quimioterapia oral, que hoje, a tendência daqui a alguns anos, ser quimioterapia oral no tratamento... Especialmente os pacientes mais velhos, né? Exatamente. Mais então, idosos, né? esse projeto, que é para as pessoas que ainda não... Já está em vigor há 3 anos, ele obriga ao plano de saúde, aquele cliente que é cliente do plano de saúde e que é diagnosticado com câncer, o plano tem que fornecer o medicamento quimioterápico oral. Não é a quimioterapia convencional, o quimioterápico oral, que ele toma em casa um comprimido. Isso aliviou o SUS e deu também uma grande melhora no tratamento. Então eu encontro pessoas que me falam sobre isso. Esse é um projeto de minha autoria. Eu digo assim, eu já podia voltar para casa porque já fiz uma coisa que teve impacto muito grande. Então, na área médica, esse tem. Eu também sou autora, secretário, já se falou de mamografia, mas nós temos que pensar sempre nas mulheres portadoras de deficiência, as mulheres cadeirantes, as mulheres paraplégicas, tetraplégicas. O mamógrafo, ele é para mulheres normais, mulheres que o corpo dela, ela chegue no tamanho, então o mamógrafo não desce, ele não pode fazer a mamografia para essas mulheres. Então eu fiz uma lei
que o SUS deve prover, deve criar ou trabalhar com órgãos onde estiver, desenvolver um mamógrafo que não implique para ela um sacrifício ou que permita que uma mulher deficiente faça mamografia. E foi sancionado, o presidente me ligou para dizer que estava sancionando, e acho que esse também é um avanço tecnológico para desenvolver um aparelho que possa fazer isso. Eu tenho certeza, eu lhe agradeço a referência, mas o senhor falou uma coisa que eu não podia levar um lado pessoal, porque eu citei o caso da minha família. Eu tive uma irmã que sobreviveu ao câncer de mama e uma outra irmã que teve recidiva do câncer, ela fez quimioterapia, tratou, o doutor Pedrini, as duas foram tratadas por ele. E eram pessoas, são minhas irmãs diferentes. Eu estou na área de risco, eu faço prevenção, e agora fiz também, por minha conta, um exame genético, para ver, né? Porque eu acho que aí é assim, quem pudesse fazer isso, eu fazer. E fiquei muito impressionada que eu encontrei uma pessoa aqui de Ivotil Morreuter, que perdeu uma filha, um empresário, de 22 anos, com melanoma, uma metástase de um melanoma, de uma violência assim, a menina morrer, 22 anos. Então, eu acho que essas coisas todas me dão, assim, uma coisa de conviver com esses problemas, com a doença, o mieloma múltiplo. Um câncer, né? Difícil também, um câncer, quando foram explicar, o que é isso, mieloma múltiplo? É um câncer no tutano da coluna vertebral. Então o médico vai explicou, para você entender, dentro da coluna, que dá. E aí, para tratar esse câncer, tem que combinar 2 tipos de medicamento e tal, e o SUS só fornece um, então fica complicado, as pessoas vão lá, os pacientes e tal, lidando com isso. Então, mas os avanços no tratamento do câncer, inclusive no câncer de mama, têm sido muito acelerado, né? Isso, obviamente que isso tem um custo enorme para o sistema de saúde, mas a redução da mortalidade e a sobrevida tem se aumentado também é consequência das novas tecnologias de tratamento. E só para terminar nesse do câncer, eu fui relatora, porque tirei de gaveta, acho que um dos também muito importantes. A autora era uma mulher, uma deputada, a Rebeca Garcia, que determina que o SUS, sempre que clinicamente for possível, porque às vezes a mulher tem algum problema cardiológico, algum outro problema, que ela não pode, mas sempre que possível, no mesmo ato cirúrgico, da retirada da mastectomia, retirada da mama, fazer a reconstrução na mesma hora. Então isso também é um ganho, porque não precisa remarcar, é um retrabalho, então já faz naquela hora ali tudo, e a mulher sai com aquilo que para ela é uma coisa fundamental na sua autoestima, né? Emocional. Isso tem lei, inclusive, Sandra. Tem lei? Não, mas é lei sua também? Eu só nem sabia que era sua. Eu fui relatora. Eu estudei todas as leis. Eu conheço a lei. As duas leis. Não sabia que era dela, mas só conhecia a lei. Não, eu fui relatora das duas, mas porque trabalhei muito nelas. Essa da mama, da reconstrução. Da reconstrução, essa que é da Rebeca, eu fui relator no Senado, aprovamos, e a lei dos 60 dias. A lei dos 60 dias, eu cheguei em 2011, essa lei era de 1990, que tinha um outro tratamento e a gente acabou chegando a fazer dessa forma. E agora, o senhor falou uma palavra para mim, foi mágica, reduzir para menos tempo, menos do que 60 dias, 30 dias. Então, eu quero lhe cumprimentar e nisso nós concordamos em gênero, número e grau. Então, deixa eu só dar um depoimento. Eu acho assim que no Rio Grande do Sul, a gente está muito bem servido no tratamento do câncer. Se a gente pegar os hospitais terciários, todos fazem reconstrução. Né? Eu trabalhei muitos anos na Santa Casa, agora não atendo o SUS faz alguns 3, 4 anos. Mas assim, a gente já conseguia estar dentro dessa faixa dos 60 dias. Claro que as lesões benignas acabavam ficando para trás na agenda. Aquelas que eram só um fibroadenoma, alguma coisa, coitadinhos, tinham que ser remarcadas. Mas assim, dificilmente uma paciente com câncer, quando chega no hospital, a coisa funciona em 60 dias. Eu acho que o nosso grande problema é o tempo que elas levam para chegar. Isso. E o que a nossa dificuldade dentro do hospital? Às vezes tem que fazer um exame, tem que fazer uma tomo, tem que fazer uma ressonância. Para fazer de ambulatório, isso aí demora, senadora. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, eu tenho uma lesão que eu acho que pode ser bilateral, eu preciso de uma ressonância para definir o meu tratamento cirúrgico. Então,
eu preciso que seja feito. Então, às vezes, a gente tem que internar a paciente para fazer internada, tem que dar uma voltinha ou pedir, pelo amor de Deus, para o colega da radiologia para encaixar essa paciente. Mas os 60 dias é a partir do momento que o diagnóstico está fechado. Não, exato, mas a gente tem que pensar na vida dessa paciente quando ela chegou. Na hora. Mas eu acho assim, eu acho que a parte cirúrgica funciona bem, eu acho que a reconstrução, na maioria das vezes que a gente pode fazer, a gente faz. E isso é um ganho absurdo. E hoje em dia os profissionais todos estão treinados para poder fazer isso. Então eu acho que quando a paciente chega, ela é bem atendida. Em nome de Gimo, FCDL e Comércio, nós vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com a doutora Morgana, o ponto final. Eu acho que eu que bati mais de frente aqui com o secretário, eu queria dizer assim que todos os embasamentos do que a gente fala em palestras, tudo é baseado em bastante dado científico, bastante mesmo, de pesquisas. Eu sou uma defensora, como vários médicos, da mamografia de rastreamento, do ultrassom de rastreamento que está aparecendo agora bastante, que já é feito no Brasil. Acho que a gente não tem dados estatísticos no Brasil fidedigno, porque o nosso Cismama é muito ruim. O Cismama não vale para dado estatístico e a gente não consegue na literatura dado estatístico bom aqui no Brasil. A gente consegue no exterior. Então, acho que baseado nisso a gente vai sempre defender o rastreamento, que tu vai detectar o câncer precocemente e tratar essa mulher da melhor forma. Então, meu ponto final seria mamografia sempre e a partir dos 40. Seu ponto final, doutora André. Como oncologista clínica, então a gente falou muito sobre prevenção, mamografia. Eu queria falar um pouquinho sobre as pacientes com doença avançada, tá? Então acho que a gente sabe que os tratamentos eles estão crescendo e melhorando a cada dia, né? E a gente acaba levando muito tempo para que esses medicamentos sejam incorporados no SUS. Tá? Eu acho que a gente teve uma conquista bem importante esse ano, que foi a questão do trastuzumab na doença avançada, né? Que a gente sabe que tem um impacto muito importante na sobrevida dessas mulheres, tá? E eu gostaria que essa fosse, então, um passo inicial para que outros medicamentos também fossem incorporados, porque eu sei que a prevenção é importante, que é aí que a gente vai curar as pacientes, mas a gente tem que pensar também naquelas pacientes com doença avançada e que hoje em dia, com os tratamentos que estão disponíveis, a gente tem sobrevidas longas. Como oncologistas, a gente muitas vezes conhece as drogas, sabe do benefício delas e não consegue incorporar no sistema. Não tem um projeto na Conitec? No seu ponto final. Boa noite, tenho câncer de pele, já estou tentando tratar na PUC, já fiz todos os exames médicos e não me chamaram ainda para cirurgia. Isso é um absurdo. Rosana, de Cachoeirinha. Seu ponto final, doutor Daniel. Bom, meu ponto final, vou concordar com o secretário Gabardo, a questão da gente fazer realmente a prevenção do câncer de mama. O exercício físico, ele chega a prevenir 40%. Não é assim, caminhar até o supermercado e voltar. Exercício físico mesmo, de botar tênis e assim, 5 vezes por semana. Então isso Quantos minutos? Uns 50 minutos, Paulo Sérgio, não é só uma caminhadinha. Então, assim, isso é importante, 40% evita. E ajuda para prevenção de vários tipos de doenças também. Evitar obesidade, principalmente as mulheres. Agora vamos fazer uma maratona em dupla, ele e o Rigoto, vamos ver quem é que ganha. Mulheres pós-menopausa, essa é muito perigoso de ganhar peso, porque a gente produz estrogênio a partir da gordura, tá? Então, aí isso continuaria estimulando, né? O álcool também, a gente deve ter parcimônia, até 2 drinks por semana, né? Mas dá para tomar somados, assim, 7... Eu prefiro assim, eu faço bastante exercício físico também, cuido da alimentação para poder tomar um copo de vinho, assim, né? Que os cardiologistas defendem. E é isso, e visitar o médico, ser examinado e fazer exames periódicos. Por que os médicos não indicam nutrientes para prevenir o câncer em vez de só tratar as doenças? Está perguntando o Geraldo, seu ponto final. Pelo contrário, a alimentação quanto mais natural, melhor e sem necessidade de suplementação alimentar e de outros nutrientes. A alimentação mais natural possível. Isso é o que é recomendado. Bem, eu queria dizer então que todos nós aqui temos o mesmo objetivo, né? Enfrentar essa doença. Temos algumas dúvidas e alguns questionamentos em relação à metodologia utilizada. Eu continuo convencido de que o exame, a mamografia tem indicações precisas
importantes, fundamentais, mas que essa questão da faixa etária, isso que nós nem entramos num outro ponto de discussão, que é com que frequência. Porque a gente recomenda de 2 anos, eu tenho certeza que elas recomendariam fazer anualmente. Mas esse é um desafio. E acho que nós temos que trabalhar baseados no que os estudos científicos demonstram. Nós não podemos nos dar o luxo de trabalhar de acordo com o que a gente acha ou com aquilo, com a nossa experiência pessoal. Nós temos entidades que só existem para fazer isso, para fazer essas avaliações de tecnologias, avaliações de trabalhos científicos. É nisso que a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul se baseia. Nós só trabalhamos e nós só nos envolvemos com os temas em que há comprovação científica e que nos deixam, digamos assim, confiantes de que a gente pode adotar essa prática. Quero lembrar ao senador que não tem provas contra o Lula. E cada vez mais cresce a tendência de votos para ele. O Marco do bairro Glórias gosta de provocar. Daqui no Brasil é tudo. Ele devia conversar com o Palocci, então. Ele devia falar com o Palocci para ver. Seu ponto final. Eu queria agradecer, Paulo Sérgio, a oportunidade de estar aqui com o nosso secretário, mas eu queria evidenciar sobretudo aqui, fala-se sobre cotas de mulheres na política, e você está aqui numa bancada com 3 médicas, especialistas nas suas respectivas áreas, e não tem cota para médicas, né? Então, eu tenho defendido que em todas as áreas em que o acesso da mulher, seja por concurso público, ou seja pela sua qualificação, pelas suas escolhas, isso acontece com muito vigor, e eu queria cumprimentá-las por esse envolvimento, até porque como é uma doença que dá, o câncer de mama é uma doença feminina, eu acho que também isso ajuda muito mais a compreensão, o estado emocional das mulheres, porque isso envolve a família, o marido, todos os filhos, em todos os casos. Então, e agradecer, eu acho que o consenso aqui ao final do programa foi esse, vamos prevenir com esses exercícios físicos, é isso que foi dito pelas médicas, é uma lição para mim também, eu tenho que voltar porque a nossa vida é fundamental isso, em todos os aspectos. Então, mais exercícios, vida mais saudável, procurar parar um pouquinho num momento determinado para viver e desfrutar daquilo que a vida tem de melhor. Agradecer a Paulo Sérgio essa oportunidade que você dá no Outubro Rosa, que começa hoje, casualmente 90 anos de um hospital tão importante nosso também, o Moinhos de Vento. Eu hoje vi as notícias a respeito dessa instituição também que nos orgulha muito. E está o Rio Grande do Sul muito bem dotado na área médica, oncologia, psiquiatria, né, pneumologia, cardiologia, tudo. Nós estamos muito bem, secretário, na fotografia quando o Brasil olha para o Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada pela oportunidade e dizer que os desafios políticos, esse enfrentamento que o nosso telespectador lá de Glorinha, né? Glorinha que ligou, então, mas é assim mesmo a política. Marco, do bairro Glória. Eu ia falar Glorinha é um município, Glória, bairro Glória. Diz a nossa telespectadora: olá, tive câncer de mama com 34 anos, sem histórico familiar. Por que a ultrassonografia não é indicada pelos ginecologistas para as mulheres jovens? Quando descobri o nódulo, já estava palpável. Fiz mastectomia, químio e rádio. Um exame tão simples, mas pelo que vejo, pelo que diz o secretário, os custos devem ser mais importantes que a vida. Lamentável. Nunca falei em custo, não tem nada a ver com custo isso. Ele não falou em custos mesmo. Né? Gostaram do que disse o telespectador aqui, no rebate com o secretário. Mas realmente não fala em custos. Sobre o assunto que está passando no Face, cartaz General Mourão em frente ao Congresso Nacional, procede o Daniel de Sapucaia. Tem algum cartaz lá do General Mourão? Não, ele aparece aqui no teu programa, meu cara. Ele aparece aqui, o Bolsonaro às vezes também. Gostaria de saber, mas também veio do... Aliás, teve aqui 2 vezes agora recentemente o nosso Marum, né? Teve 2 brigas aqui importantes. O Marum é uma figura. Ele é gaúcho. Ele é gaúcho em Porto Alegre da Glória, por falar em Glória, ele nasceu no bairro Glória aqui. Gostaria de saber se o SUS tem um sistema integrado que apareça todos os prontuários de atendimento público e privado do usuário. Wagner perguntando. Isso é importante. Não tem? Que é lamentável. Fundamental. Os prontuários, e cada hospital tem o seu prontuário. Então, se ele é atendido... mas eles não se consolidam com os outros. O Yui está dizendo aqui: esta bancada de hoje está temerosa. Socorro. Temerosa por quê?
Estão com medo de alguma coisa? É alguma coisa com o Paulo Sérgio, eu acho. Não, comigo não. Eu até só ouvi hoje. Hoje vocês não podem se queixar que eu falo muito. Essas senhoras surraram vocês, homens de relevo. Tu que gosta de meter o bedelho em tudo, Paulo Sérgio, ficasse quieto. Te deu mal, Obrigada, esse foi do nosso lado. Conseguimos um apoiador. Não, olha que infinidade. Boa noite. O BNDES financiou uma empresa brasileira para construir o Porto de Mariel, em Cuba, durante o governo Lula. O mesmo BNDES financiou hidroelétricas, 7 obras na China, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O que tem a senadora a nos dizer sobre o BNDES? Se a operação foi legal na China, e qual foi o benefício? Hoje a China é o maior investidor no Brasil, comprando empresas, fazendo muitos investimentos na área da infraestrutura. Se houve alguma irregularidade, igualmente tem que ser punido, que nem é a operação de Porto de Mariel. O que o Porto de Mariel serve para o Brasil? Essa é a pergunta. E da forma como foi feito, é uma situação absolutamente incompatível a comparação. Olha, infinidade de e-mails aqui, ó. Fui diagnosticada com câncer aos 47 anos, sem histórico familiar. Está dizendo aqui a telespectadora. Gostaria de saber por que os médicos oncologistas não orientam os pacientes a seguir alimentação livre de açúcar e por que não tentam focar o tratamento da melhora das defesas do organismo, imunidade. Gustavo Becker, de Porto Alegre. Na verdade, assim, a alimentação é um dos fatores mais difíceis de tu conseguir modificar. Quando tiraram o sal agora da mesa aqui do gaúcho, foi um auê, né? E, na verdade, depois tu te acostuma, realmente. Eu acabo não usando sal. Os heróis de ontem serão os vilões do amanhã e o contrário. Na alimentação é isso. A gordura... O ovo, café... Não, agora a gordura, que era o temor. Não, agora é os carboidratos. A gordura... É que as evidências vão surgindo. Sim, mas em que acreditar? Paulo Eu passei a comer picanha gorda. Pode comer um pouquinho de qualquer coisa. Bom senso. É isso. Não tem que ser radical, nem para um lado e nem para o outro. Mas só para falar, ela questionou sobre o oncologista clínico, né? Geralmente essas orientações de hábitos de vida saudáveis são feitas lá na rede básica de saúde, pelo médico, né, de família. Na verdade, já chega para o oncologista o paciente doente com um diagnóstico. Então, acho que a gente talvez tivesse que trabalhar isso na rede básica de saúde, né? Gostaria de saber se a redução do seio tem efeito no câncer de mama. O Ronaldo Tubino pergunta, pois a minha esposa fez e eu estou apavorado. Não, a redução do seio, você vai diminuir a quantidade de tecido mamário que poderia dar câncer em algum dia. Então, ele tem o benefício de você reduzir o risco. Então, te tranquiliza, Ronaldo. Em relação à questão da mama, ainda acho que nós não tocamos num assunto que é super importante, que é a importância da amamentação. A amamentação, cientificamente está comprovado que a mulher, quanto mais tempo ela amamentar, menor a possibilidade dela ter câncer de mama. E segundo, não é só para a mãe o benefício. O bebê que vai mamar, quanto mais tempo ele mamar, mais imunidade. Obrigado, mais imunidade menor secretário. a possibilidade de câncer. Estão perguntando se o senhor e a sua esposa consultam pelo SUS. Eu me criei consultando pelo SUS. Eu sou de uma família de 7 irmãos e eu não tinha nenhum plano de saúde. Mas naquela época não e a tinha minha mãe SUS, me levava todos os meus irmãos no posto da Vila Cruzeiro. Centro de saúde? Não, no posto da Vila Cruzeiro. Ali era um postão. Então eu sou bem mais velho, porque eu sou do tempo do centro de saúde. Não, mas é que o centro de saúde que existia era um modelo. E o INAMPS, em Porto Alegre, tinha três unidades. Tinha o PAN Santa Marta, que era no centro, o PAN IAPI e o PAN da Vila dos Comerciais. Obrigado, secretário. Eu me tratava no PAN das Vila dos Comerciais. João Gabardo, olha aqui, aniversariantes. Aqui já falamos que sábado aniversariou o Eunício Oliveira, o Marcelo Daneres, o Darcy Malman, olha aí, um time aí de aniversariantes importantes no sábado. No domingo, o Jorge Bornhausen, seu ex-colega lá. Ou não, ele continua? Não continua mais. Não está mais, né? O Jorge Bornhausen, o Nelson Vedequim, nosso querido amigo, que também foi senador. O Renato Mullen estava de aniversário, o desembargador Eduardo Delgado, Alberto Delgado, Reginaldo Pujol, Zildo Demarque, o Pedro Pimentel Filho, nosso cardiologista, a Helena Munhoz Otti, filha do Carlos e da Mayra. E hoje a ministra Rosa Maria Weber, candiota da Rosa, o desembargador Vladimir Giacomuzzi, o desembargador Carlos Eduardo Duro, candidato à presidência do TJ, o desembargador João Pedro Silvestrin,
A Maristela Bairros está de aniversário, um abraço à nossa colega e amiga Maristela Bairros, entre tantos outros aniversariantes. Né? E o Abrão do Kia, né? Nosso querido amigo aniversariante de hoje. Muito obrigado às doutoras Morgana Pacheco, doutora Andressa de Azeredo, doutora Daniela Cornélio, a senadora Ana Amélia Lemos e o nosso secretário João Gabardo. Já entendi porque é a ligação de ontem, mas valeu, hein? Parabéns, até que achei que ia ser o problema maior aqui no enfrentamento. Não. Alto nível. Ela não era tão forte como eu imaginava. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com o Jornal da Pampa, da região de Porto Alegre, sul do estado. A apresentação é do Wilson Rosa, que já está posto. O Wilson Godoy traz as notícias locais da TV Pampa Centro e da Mini, Álvaro da Mini, da TV Pampa Norte, para 106 retransmissoras. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.